Hum. Bom dia a todos. Então, hoje, na data de 31 de maio de 2023, a gente vai ter mais um encontro de pesquisa do nosso grupo de pesquisa AgriFood Franchising. Nessa oportunidade, a gente vai ter a apresentação dos projetos de pesquisa da aluna Keloane, que é mestranda do programa de mestrado, do mestrado em comportamento consumidor, e da Tainá, orientanda da professora Thelma, né, que é doutoranda do PPGA. Bom, então vamos dar início agradecendo aos presentes, né, e também a quem estiver depois nos acompanhando com a gravação. Então, Kelo, vou pedir para você iniciar, né? E aí você tem de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação, tá bom? Obrigada. Tá certo. Bom, eu sou a Keloane, sou mestranda de comportamento consumidor, sou orientada da professora Lu, e no meu trabalho eu estudo o comportamento do consumidor de cosméticos verdes no mercado brasileiro. Acabei de sair da qualificação, então tem algumas coisas que estão em definição, que vão mudar depois da qualificação, então é um momento bem de mudança. Inclusive, eu estou bem aberta a sugestões, porque esse é o momento de alterar algumas coisas que vão ser cruciais aqui no trabalho. Bom, para começar, a gente tem uma citação da ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, retirada de uma nota que foi enviada para a indústria no ano passado, contando que a forma como as pessoas buscam esses produtos para uso pessoal e autocuidado está mudando e está sendo registrado esse aumento do engajamento das escolhas que priorizam a saúde do corpo e do planeta. E aí que a gente entra com os cosméticos mais naturais, veganos, a procura por esse produto mais verde. As motivações, quando a gente fala de cosmético especialmente, não necessariamente só sobre cosmético verde, mas cosmético em geral, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor dessa categoria de produtos em todo o mundo, somente fica atrás de Estados Unidos, China e Japão, e às vezes esse posto vai para o terceiro lugar. Então, a gente realmente consome muito cosméticos, consome muito produtos de higiene pessoal e beleza. E quando a gente fala de cosméticos naturais, eles vêm para trazer um movimento de uma forma mais descentralizada do consumo desse tipo de produto. Então, a gente tem as grandes empresas com cosméticos convencionais, mas tem alguns grupos de consumidores que procuram consumir cosméticos naturais, verdes, e procuram pequenos produtores, marcas locais. Então, é um movimento que vai de dentro para fora. E aí, depois que a tendência já está estabelecida, as grandes indústrias começam a produzir cosméticos mais verdes, por entender que essa é uma tendência de consumo que está crescendo bastante. Ainda falando em motivações, quando a gente fala de marcas brasileiras, o crescimento ele é muito expressivo, até o que a gente chama de indie brands, que são essas marcas de cosméticos menores, marcas indie. A gente tem aqui dois exemplos da Simple Organic e da Care Natural Beauty, que são marcas que cresceram muito ano passado, em 2021, o auge da pandemia, e a marca de cosmético natural crescendo de forma muito expressiva. A Simple Organic, por exemplo, em 2021 teve um crescimento de 300% quando a gente fala só de venda em canais digitais e um faturamento de 34 milhões, o que é muito expressivo para uma marca brasileira que ainda não tem tanto tempo de história. A Care é uma marca ainda mais nova e também apresentou um crescimento de mais de 300% em 2021 e 370% em 2020. Então, a gente vê que o crescimento ele é realmente muito exponencial. E quando a gente fala de referências acadêmicas, a gente acaba pesquisando muito pelo Green Consumer Behavior e por cosméticos verdes. Esses cosméticos verdes está em destaque porque essa é uma das principais mudanças que vão acontecer no meu trabalho depois da qualificação. Antes estava focando muito na beleza limpa, no Clean Beauty especificamente, mas agora a gente vai ser um pouco mais abrangente e vai falar de cosmético verde no geral. E aí, quando a gente fala do cosmético verde, o que a gente entende por esse termo? Que é uma nomenclatura guarda-chuva para vários tipos de produtos que podem ou não ter essa intersecção entre si. Então, a gente tem o cosmético natural, o vegano, o orgânico, o cruelty-free e o cosmético clean. E aí, o cosmético natural pode ser vegano,
ou não, pode ser natural e orgânico, ou pode ser um cosmético convencional e cruelty-free. Uma coisa não necessariamente quer dizer que é a mesma coisa. Aqui tem uma tabela sobre os tipos de cosméticos, foi de elaboração própria, com as principais definições que a gente tem até um consenso sobre o que é cada tipo de cosmético, para a gente entender o que seria esse cosmético verde. Então, a gente tem o cosmético convencional, que, segundo a Anvisa, são os produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, com as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano. E aí embaixo a gente tem todas as categorias do que são os cosméticos verdes. O cosmético natural, que ele tem que ter apenas matérias-primas de origem natural. O orgânico, que pelo menos 95% das substâncias têm que ser orgânicas. O vegano, ele não tem nenhum ingrediente ou matéria-prima de origem animal. Então aí a gente já vê que o cosmético pode ser natural, pode ser vegano, mas não necessariamente será natural. Porque se for um vegano, mas só de origem de matéria-prima sintética, então já não é natural mais. O cosmético cruelty-free, que é aquele que não tem testes em animais, e o clean beauty, que é um termo mais controverso, porque ainda não tem uma definição estabelecida e que está muito voltado para a saúde e parte mais do consumidor por acreditar que alguns componentes químicos podem fazer mal, acumular no corpo, algumas coisas mais controversas. E o exemplo que a gente tem mais prático é o desodorante, que muita gente acredita que o desodorante, ao longo do tempo, ele pode dar câncer, o alumínio, tem fatores que são mais controversos. Mas é bom ressaltar que isso é mais uma parte do consumidor e não tem nenhuma comprovação sobre isso. Problema de pesquisa está taxado aqui atitudinais e comportamentais, porque era o problema de pesquisa antes da qualificação, mas agora a gente vai focar mais na motivação do comportamento do consumidor de cosméticos verdes. A teoria vai mudar, então deixei taxado só para indicar que teve essa mudança de problema de pesquisa e, consequentemente, de objetivo. E aí, aqui, os objetivos. Investigar o comportamento do consumidor de cosméticos verdes, em especial os aspectos atitudinais e comportamentais, agora nos aspectos de motivação. Investigar a compreensão dos consumidores sobre as diversas nomenclaturas relacionadas aos cosméticos verdes. A gente viu que tem vários nomes, o natural, o vegano. Será que o consumidor entende essa diferença? E investigar de forma exploratória quais são esses fatores de decisão de compra na visão do consumidor, principalmente quando a gente está falando sobre essa motivação. E a justificativa, além do crescimento expressivo das empresas de cosméticos verdes, que a gente já viu, a gente consegue afirmar que não tem muitos dados, até por ser um consumo mais recente, sobre o crescimento desse tipo de mercado, sobre o comportamento do consumidor que procura por esses produtos, e isso, quando a gente fala de forma gerencial, é muito importante para os gestores de marketing começarem a ter estratégias mais assertivas e eficazes sobre o seu trabalho. E aí um dado interessante é que em 2022, sem ser o ano inteiro, só até abril, então os 4 primeiros meses do ano, a gente teve 117 empresas abertas no Brasil que utilizavam o termo vegano no nome, isso em 4 meses. Considerando que vegano é só uma coisa do que a gente já viu de cosméticos verdes, a gente consegue ver como esse mercado ele está realmente crescendo muito. E aí um outro dado interessante é que na última década teve um crescimento de mais de 500% de empresas abertas com o termo vegano no nome. Isso só aquelas que estão lá, cosméticos veganos, alguma coisa vegano. Então, a gente consegue afirmar que a indústria tem um crescimento muito mais expressivo, por isso é tão importante entender esse tipo de consumo. Quando a gente fala de cosmético verde, a gente está muito relacionado ao marketing verde e acaba trazendo uma discussão sobre o greenwashing, que seria essas práticas não verdadeiras, uma forma de maquiar o produto como se ele fosse realmente verde, mas não tão verde assim. O greenwashing acaba sendo uma outra vertente de estudo, teria para fazer uma dissertação sobre nesse sentido, então é uma citação bem rápida, só para explicar que a gente não vai entrar muito nesse tópico, a gente vai falar mais sobre o marketing verde e a estrutura das empresas que trabalham com os cosméticos verdes em si. Bom, falando sobre o levantamento bibliográfico, a pesquisa inicial ela começou com
3 palavras-chave, então o Green Products, o Consumer Behavior e Cosmetics, para entender como esse tipo de produto ele é trabalhado hoje em dia de forma científica e não só com as referências mais gerenciais. A gente vê, quando a gente pesquisa com Green Products e Consumer Behavior, tem muito resultado. Scopus mais de 1.800, Web of Science quase 2.500, mas quando a gente coloca Cosmetics, o resultado cai bastante. Então, a gente vê como o filtro de cosméticos acaba reduzindo muito quando a gente está falando de produtos verdes em geral. Porque produto verde pode ser vestuário, pode ser produto de limpeza, é bem mais abrangente. E aí, quando a gente pega nessas 3 bases, os papers que são duplicados, ou que não necessariamente artigos científicos, mas que é matéria de revista, ou que é de um campo diferente de estudo, não estou falando de consumo, porque quando a gente precisa de cosméticos, às vezes chega algumas coisas de química, de física, falando mais de composição dos produtos. A gente chega em apenas 36 papers, que é um número muito baixo e comprova que realmente não tem tanta literatura sobre o assunto assim, dos últimos 5 anos. E aí, ao fazer o recorte desses papers, o que a gente identificou é que a teoria do comportamento planejado, ela é a mais utilizada, pesquisando muito as atitudes, normas e fatores de influência. Até por isso, a gente utilizaria também a teoria do comportamento planejado neste trabalho, mas já adiantando um pouco, depois da qualificação, nós vamos mudar o foco para a teoria da autodeterminação. Mas a teoria do comportamento planejado, ela foi escolhida justamente pela adequação e frequência com que é utilizado em produção, em artigos que falam sobre cosméticos, sobre esse comportamento mais verde. Então, é realmente algo bastante utilizado, porém, de forma quantitativa. Quando a gente fala de forma qualitativa, essa teoria acaba não sendo a mais adequada. Como foram só 36 trabalhos, outras buscas foram realizadas nas bases de dados com outros termos, como Green Consumer Behavior, Greenwashing, Green Trust, Green Consumer, Cosmetics, mais o Natural, Green Products, entre outros termos relacionados para conseguir ter mais embasamento mesmo sobre esse tipo de consumo. E com a pesquisa na base de dados, a gente encontrou esse paper que ele é muito interessante, foi uma revisão de literatura feita em 2017, que analisou 80 trabalhos publicados entre 2011 e 2017, falando sobre esses determinantes de compra. E o legal é que os autores, eles fizeram essa categorização em 11 determinantes diferentes que foram mais comuns desse trabalho. Então, vai desde atitude ambiental, consciência, eficácia, consciência de saudabilidade, atitude diante dos produtos verdes, valores, normas sociais, rotulagem verde, confiança, valores de acessibilidade e preço. Mas aí a gente ainda vê muito a teoria do comportamento planejado, quando a gente fala desses valores, normas, a atitude. E outro trabalho, agora um pouco mais recente, já de 2020, é uma outra revisão sistemática, analisou na Scopus essas palavras-chave de Green Product, Green Buying, produtos relacionados, dos anos de 2015 e 2020, e trouxeram 3 dimensões que podem influenciar o comportamento de compra verde, que são os fatores individuais, os atributos do produto e marketing, e a influência social, que veio para esse gráfico não, né? Sumiu o nome aqui. Fluxograma. O diagrama. O diagrama. Que através desse trabalho, dessa revisão de Zhang e Dong, a gente conseguiu construir quais são os principais fatores do comportamento de compra verde. E aqui a gente tem os fatores individuais, que é o que vai guiar essa próxima etapa do trabalho, quando a gente fala sobre a motivação, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, depois da qualificação, é justamente essa etapa que a gente está. Os próximos passos são compreender os principais conceitos da teoria da autodeterminação, que vai ser a base teórica do trabalho, entender como essa teoria foi aplicada de forma qualitativa, fazer outro levantamento teórico semelhante ao que foi feito nas bases de dados, mas agora procurando com essa teoria, e fazer o rascunho do roteiro para já adaptar
a teoria e ir para campo na sequência. Sobre a metodologia, tem um trabalho que realizou, um estudo sobre as percepções de cosméticos verdes e moda ecológica em Mônaco, no Canadá. O trabalho é de 2011, e não sobre a parte da revisão teórica, mas sobre como eles estruturaram a metodologia. Foi muito interessante, vai ser replicado, claro que de forma adaptada, no trabalho atual, quando a gente fala sobre essa estrutura em blocos. Então, eles dividiram em três blocos diferentes, analisando a compreensão, depois as motivações e, por fim, discutir sobre certificações e selos, porque tem muito órgão regulador, vários selos diferentes nas embalagens, e assim como a quantidade de termos utilizados para esse tipo de cosméticos, às vezes o consumidor não entende muito bem essa percepção de certificação. Bom, como a nossa adaptação vai ser? Então, primeiro vai ser as percepções sobre os cosméticos verdes, sobre o rótulo de Clean Beauty. O rótulo de Clean Beauty não vai ser tanto foco, porque agora a gente vai trabalhar mais com cosmético verde, mas se o consumidor trouxer isso, a gente anota. Na sequência, vão trazer esses determinantes dos fatores de compra, pensando na motivação, e, por fim, esse questionário final para amarrar com a teoria, que está como teoria do comportamento planejado, mas essa é a teoria da autodeterminação. Aqui, a metodologia casando com os objetivos específicos, a estrutura do roteiro, mas também vai ser readaptado. E a análise de conteúdo, que vai ser feita posteriormente. Como a gente vai trabalhar de forma qualitativa, então vai ser realizada uma análise de conteúdo e a gente vai ter o auxílio do software do NVivo para interpretar essas respostas. E quando a gente fala de contribuições, pensando muito no mestrado profissional, tem a contribuição do ponto de vista acadêmico, claro, para complementar a literatura, trazer dados do mercado brasileiro para ajudar a preencher essa lacuna que existe, mas também do ponto de vista prático é bem relevante para fornecer mais insumos para os gestores de marketing, para a indústria de cosméticos de forma geral, que sofre muito com a ausência desse tipo de dados. O cronograma, agora depois da qualificação, vai ter que ter essa alteração do levantamento teórico, fazer o roteiro, e a previsão é de que até fevereiro esteja tudo pronto, na verdade até dezembro e fevereiro sejam só os ajustes finais. É isso. Perfeito. Obrigada, viu, Quilô, pela apresentação. O convite. Muito legal. Então, acho que era agora a hora de fazer alguns comentários. Como eu sou orientadora, né, eu prefiro deixar até para vocês aí, se vocês gostariam de fazer alguma contribuição, né, sugestão para Quilô, comentários. Não, só dizer, primeiro, parabéns pela apresentação. Acho que você conseguiu conduzir, passar para nós direitinho, né, como foi todo esse processo. E só falar que é interessante esse processo que continua de adaptação, né? Você até marcou algumas coisas em taxado, né? Porque é uma pesquisa em evolução, né? Então, com base no feedback recebido, você segue aí na construção do conhecimento e daqui para frente talvez outras mudanças venham, né? Então, parabéns aí pelo resultado. Quero participar, quero assistir à banca de defesa final. Obrigada. Está convidado. Não sei ainda quando será, mas está convidado. Tainá, você queria deixar? Também queria super parabenizar. Nossa, é meio trabalho. Eu acho que é um tópico bem assim, que está sendo muito falado. Eu, pelo menos, quando estava fazendo sobre o meu trabalho, que é sobre dermocosméticos, mas também eu vi muitos trabalhos assim que estavam começando, né, agora mais recentes a tratar sobre esse tema, falar mais sobre esses produtos livres de alguma coisa, conscientizar mais sobre essa questão dos problemas prejudiciais que alguns produtos têm, substâncias que geram esses problemas e a gente compra no mercado hoje em dia e ninguém sabe, né, quais são os prejuízos que podem causar para a gente. Então, eu acho que é um trabalho, um tema assim muito rico para você trabalhar. Adorei muito assim o tema. Legal, obrigada aí pelos comentários.
e aquilo realmente está aí numa guinada, né, aquilo da questão do que é importante, né, qual vai ser a base teórica. Isso tem muito a ver com a banca, né, que foi formada pelo professor Marcelo Gabriel e pela Cavita, que é da FEA-USP, e que eu acho que foi um presente aí, né, para a Quelô trazer esse outro olhar, né, porque já que a Quelône não queria fazer uma pesquisa quantitativa, então trazer para as teorias de psicologia, né, ainda que elas sejam bastante positivistas em algumas aplicações, né, essa nos pareceu interessante para explorar de forma mais qualitativa, né, com os respondentes e participantes. Então, sem dúvida, vai ficar um trabalho muito rico, Quelô. Eu acho, primeiro, porque essa questão de explorar os termos, quer dizer, é isso, né? Eu fico muito curiosa de saber o que as pessoas entendem, né, por esses tantos diversos selos aí, né? Quer dizer, não é nem selo, né? É o título, né? O natural, enfim, o verde, né? Então, isso já é uma grande contribuição para entender como é que as pessoas estão percebendo isso. E os claims, né, que estão na embalagem. Então, ela vai até pedir para a pessoa trazer, né, ou mostrar, ou tirar foto de uma dessas embalagens, não é isso, Quelô? Isso, para trazer até o que elas têm em casa, o que elas entendem mais como verde, um exemplo. Isso. E se não tem em casa, pode mostrar Tirar na internet, foto. né? Pegar alguma coisa. Que acho que vai ser um bom indicativo do que ela falou versus o que é o real ali, né? Então ela falou, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, mas aí de repente ela aparece com um produto que não tem nenhum tipo de ligação com cosmético verde, né? Então é interessante assim fazer essa comparação, né? Então é isso, obrigada, Quelô. Muito diferente mesmo, nossa, vai ficar muito legal, porque não é só na entrevista, né? Também vai ter essa parte das fotos das evidências, que é o que todo mundo também quer ver, né? Uhum. Então, achei super legal. E sobre a teoria da autodeterminação, né, que eu acho que você comentou que iria ajustar, eu também achei super legal. Para o meu trabalho, eu utilizei também, com o foco, lógico, que mais quant, eu não fiquei me aprofundando em todos os tipos que tem e regulações, mas eu acho que vai ficar, assim, bem legal, porque você vai poder explorar muito bem esses tipos e regulações das motivações, porque tem várias formas da pessoa ser motivada, né? Então, às vezes ela está motivada, mas é de uma forma introjetada, ou às vezes é mais extrínseco ou intrínseco. Então, achei bem legal. Legal. Muito bem. Então vamos a você, Tainá. Vamos iniciar aqui sua apresentação. Pode Tá compartilhar ótimo, com eu a vou gente. compartilhar. Eu não sei se a Thelma lhe avisou, ela estava com compromisso e dado ao trânsito e tal. Tá Pode vir, bom, mas está aqui sendo muito bem sem representada, problema. nos orientando. Ai, meu Deus, peraí que eu preciso pôr em tela cheia. Oi, gente, vocês já estão visualizando? Sim. Sim. Boa. Então, o título do meu trabalho, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Tainá, eu me formei no mês passado, eu fiz a minha banca de defesa do mestrado, e a minha orientadora é a professora Thelma, e o título do meu trabalho foi A Beleza de Dentro para Fora, um estudo sobre motivações do consumo de dermocosméticos e autoestima com mulheres de diferentes gerações. Primeiro falando um pouquinho aqui do contexto e das motivações para fazer esse trabalho. Então, o cenário, eu acho que com a pandemia a população passou muito mais a intensificar os seus cuidados com a saúde, bem-estar, e também houve migração dos consumidores que se identificavam mais com a boa aparência para opções voltadas a uma pele saudável. Então, boa aparência que os autores se referiam a utilizar os cosméticos que vão colorir a face, mas opções voltadas a uma pele mais saudável, aí eles já se referem aos dermocosméticos porque eles também tratam, cuidam da pele, porque age na epiderme, que é a segunda camada da pele, e aí, com isso, tem um efeito um pouco mais rápido e com substâncias para melhorar diversos fatores, inclusive tratar até doenças de pele, por exemplo.
O mercado, os dermocosméticos movimentaram 51,10 bilhões de dólares em 2021. Então, assim, é um mercado bem relevante. E os dermocosméticos são muito requisitados essa categoria para a farmácia quando a gente fala, porque levam o ticket médio da cesta do consumidor, né? Um produto de valor agregado. E as minhas aspirações para fazer esse trabalho é que eu atuo na indústria farmacêutica há 7 anos. Eu já vi resultados assim incríveis, principalmente com essas questões de acne em familiares e em mim também, utilizando só os dermocosméticos, que tem como vantagem também essa questão de não ter praticamente efeitos colaterais, né, comparado a, enfim, outros medicamentos mais fortes. Eu fiquei muito feliz porque eu trabalhava na indústria farmacêutica, só que eram com várias outras categorias, enfim, não com o foco dermo. E agora eu já estou também numa indústria dermocosmética. Estou trabalhando há 3 meses na Pierre, que é da marca Avene, Darro, então estou super feliz lá. Aí falando um pouquinho sobre o problema de pesquisa. Foi qual é a influência das motivações do consumidor e da autoestima sobre a intenção de compra de dermocosméticos de mulheres brasileiras de diferentes gerações, porque o intuito também foi comparar gerações para ver se havia diferenças ou semelhanças. Então, um pouquinho aqui do objetivo geral, avaliar a influência das motivações extrínseca, intrínseca, utilitária e hedônica, além da autoestima sobre a intenção de compra das mulheres no Brasil. O objetivo específico, então, primeiro, identificar os motivadores de consumo, que foi feito através de um mapeamento da literatura existente e de categorias similares também. Analisar o impacto direto dessas motivações na intenção de compra. Analisar o impacto das motivações da autoestima no consumo entre mulheres de diferentes gerações e semelhanças e diferenças dos hábitos e preferências das consumidoras de dermocosméticos. A justificativa, coloquei algumas aqui. Então, eu também fiz uma pesquisa, né, pelo termo no Google de skincare, que está super associado à rotina de beleza que se utilizam os dermocosméticos. E houve um aumento significativo no interesse dessa busca nos últimos tempos. Então, de março de 2020 até o momento, vem crescendo essa busca. A gente observa também que na literatura há necessidade de pesquisas sobre o comportamento do consumidor de dermocosméticos e também explorando essas motivações devido à carência de estudos, principalmente no contexto brasileiro, no qual eu só identifiquei 2, e com a metodologia quantitativa, que eu só localizei uma e era com um foco mais mercadológico, mestrado mercadológico, profissional, desculpa. Os gerentes, eles também vão poder aprender, conhecer mais sobre o tema, desenvolver estratégias práticas para atingir mais seu público-alvo, e a literatura também vai poder avançar sobre o entendimento do comportamento do consumidor de dermocosméticos, né, dessa categoria, entendendo também a influência dessas motivações, tendo em vista que as motivações do consumidor, elas se alteram com o passar do tempo, então por isso que a gente sempre é legal ter estudo sobre. E, por fim, também a gente tem essa questão de explorar as consumidoras no contexto brasileiro, porque a população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é muito diversa, e isso impacta nos cuidados que a gente precisa ter com a pele, principalmente devido aos fatores climáticos. Aí, sobre um pouquinho do referencial teórico, que eu vou tentar não me estender muito, mas foi utilizado a motivação hedônica utilitária, porque uma experiência de compra ela pode gerar, né, para o consumidor essas 2 motivações. Então, o consumo hedônico ele está mais ligado à questão subjetiva, à experiência, o que vai satisfazer as necessidades do consumidor de fantasia, entusiasmo. Então, por exemplo, ele utilizar marcas de luxo e ter todas essas sensações. Já o consumo utilitário, ele já prioriza mais os atributos tangíveis dos produtos, então benefícios, durabilidade do dermocosmético vai focar mais nisso.
E aí aqui até coloquei um exemplo. Então, a motivação hedônica é a emoção do consumidor ao comprar ou utilizar um produto. Então, sentir felicidade ao você comprar um determinado dermocosmético e utilizar também. Já na utilitária, a necessidade e utilidade do produto para o consumidor. Então, comprar produtos também em promoção chega a ser um exemplo de motivação utilitária, que foi uma questão mais da ocasião. E aí aqui embaixo só estou falando que um consumidor, ele pode ser motivado pelas duas necessidades ao mesmo tempo. Então, o produto ele pode oferecer prazer e status, por ser, sei lá, um dermocosmético premium, mas também ele pode ser útil para cuidar da pele, simplesmente. Então, ele pode atender as duas motivações. Transmitir isso. E falando da teoria da autodeterminação, que foi criada por Ryan e Deci em 2000, ela é o estudo da motivação humana. A teoria, os autores defendem muito que essa teoria ela é movida por que os indivíduos, desculpa, são movidos por três necessidades psicológicas básicas, que é para que o consumidor, a pessoa, tenha um comportamento autodeterminado. Então, seria de autonomia, competência e relacionamento. Tendo essas três necessidades psicológicas integradas, internalizadas no indivíduo, surgem os três tipos de motivação, que aqui eu exploro no meu trabalho somente esses três tipos, né? Mas a gente observa que na teoria eles também vão mais a fundo, mostrando regulações extrínsecas, que são subtipos, vamos dizer assim, da motivação extrínseca. Mas aqui eu utilizo mais o conceito num geral, não de forma tão detalhada. Então, a gente tem a desmotivação, que ela é a falta de motivação para você realizar alguma coisa. Então, às vezes você pode acabar efetuando uma compra, ou às vezes não, tem vontade de fazer. Essa teoria ela já é atualmente utilizada também, está no contexto de marketing, então por isso que eu achei bem interessante de estar utilizando aqui também. Motivação extrínseca, que é você fazer algo para receber alguma recompensa tangível ou intangível, ou por pressões de outras pessoas. Então, uma mulher pode comprar dermocosméticos devido à pressão de colegas, enfim, de outras pessoas, ou também ela pode ser motivada a comprar para manter ou melhorar sua aparência física e depois receber elogios das pessoas. Já a motivação intrínseca, ela é realizar uma atividade por suas satisfações inerentes. Então, por prazer mesmo, porque você quer fazer isso. Então, por exemplo, uma consumidora pode ser motivada devido ao seu próprio interesse natural em fazê-lo ou porque sente prazer quando utiliza esses produtos. E aí também a gente utiliza da teoria um pouco de autoestima do indivíduo, que está ligado à autoimagem, ao fato de um indivíduo ter valor próprio, se sentir bem consigo mesmo. E eu acho que essa foto tem tudo a ver, né? Então, basicamente, a gente já sabe que as motivações hedônicas utilitárias são utilizadas no consumo, no contexto de marketing, possuem validação empírica, assim como as motivações intrínsecas e extrínsecas também estão ligadas ao comportamento de consumo. A literatura ela demonstra que esses tipos de motivação influenciam a autoestima, tá, diretamente, e sugere que os indivíduos naturalmente se empenham para elevar a sua autoestima naturalmente. Os cosméticos, eles podem influenciar diretamente a autoestima, sobretudo quando seu uso é motivado intrinsecamente, né? Alguns estudos tendem mais à motivação intrínseca referente à autoestima. E ainda podem aumentar ou diminuir a autoestima quando motivados extrinsecamente. Então, aí já tem essa volatilidade. Só que daí eu não identifiquei, né? Eu identifiquei muitos trabalhos falando sobre autoestima e cosméticos, mas nenhum falando sobre dermocosméticos. Então, daí que surgiu a ideia também pela banca de qualificação para a gente incluir a autoestima para poder entender melhor isso no contexto de dermo. E aqui é só um pouquinho falando, vou falar bem rápido, das diferenças, né, entre cosméticos e dermocosméticos. Então, os cosméticos, eles vão mais camuflar e colorir a face. Já os dermocosméticos, eles vão agir diretamente sobre a pele ou cabelos. Então, além da beleza, vai proporcionar também a saúde dos indivíduos, porque vai poder tratar, enfim, diversas doenças também.
e melhorar a aparência física da pele. E aí aqui foi alguns, aí eu fiz aqui eu não estou detalhando, mas eu fiz um mapeamento da literatura de todos os artigos que eu identifiquei também, também dissertações referente ao tema. E eu identifiquei, assim, de forma, aqui só um resuminho, porque foi gerado um quadro que um dos principais motivos para utilizar esses produtos foram querer melhorar a aparência física para sentir-se mais bonita, atrair o sexo oposto e por sentir felicidade, né, de você estar utilizando o produto. Aí, por fim, eu cheguei nesse modelo conceitual, no qual a gente tem a autoestima, sendo, ai meu Deus, diretamente impactando as motivações hedônica, utilitária, extrínseca e intrínseca na intenção de compra de dermocosméticos. Aí aqui são as hipóteses escritas, aí a metodologia. É uma abordagem quantitativa com um método descritivo, a amostragem não probabilística, a técnica foi por conveniência, o tipo de pesquisa foi a de campo, um total de respondentes de 432 consumidoras. Um instrumento foi uma survey online, no qual eu divulguei em grupos do Facebook e de estudos. Os softwares utilizados, a SPSS e o RStudio. A análise dos dados foi modelagem de equações estruturais com o teste das 5 hipóteses. As escalas que eu utilizei para poder fazer essa survey foram a de autoestima, de Rosenberg, a de intenção de compra, de Chandran e Morwitz, motivação hedônica utilitária, Babin, Darden e Griffin. E intrínseca e extrínseca, eu não localizei uma escala, né, referente a esse tema para o contexto ainda de marketing. Então, eu utilizei com base no artigo de Diamantopoulos a criação de um único item para mensurar cada construto. E com base na literatura foi feito todos os procedimentos estatísticos e validações. Então, o perfil da respondente são consumidoras brasileiras da categoria de dermocosméticos a partir de 18 anos, filtro da pesquisa consumidora de dermo, idade a partir de 18 anos, gênero feminino, porque aqui o foco foi nas mulheres, que é o maior mercado, e residir no Brasil. Um pouquinho dos resultados e discussões. Então, aqui a gente tem um pouquinho do perfil da amostra, que foram 432 dois respondentes. Então, 79,6% é proveniente de São Paulo, seguido por Minas e Paraná. A idade mediana foi de 35 anos, que corresponde à geração Y. A renda média, a gente tem de 4 a 10 salários mínimos. E a escolaridade nível superior completo. Referente à divisão por gerações, a geração Z foi composta por 191 participantes, geração Y por 136, a X por 71, 30 da geração Baby Boomers e 4 da Silver Strikers. E 50% dos Silver Strikers é proveniente do Paraná, as demais gerações prevalece São Paulo. Então, só para vocês entenderem, a gente dividiu a base também por categoria, por gerações, grupos de geração, de acordo com a idade dos participantes, respondentes. Falando um pouquinho do comportamento de compra desses respondentes, né, hábitos, enfim. A maior parte dos respondentes afirmaram que consomem proteção solar, hidratação, limpeza e anti-envelhecimento. Isso porque os dermocosméticos possuem vários tipos, né, de, vamos dizer, subcategorias. E aqui a gente, no trabalho, abrangeu todas, dermocosméticos em geral, mas a gente também questionou para saber de quais consumidores que a gente estava com a base de dados que a gente tinha, né? Então, a maioria era de proteção solar, em seguida hidratação, limpeza e anti-envelhecimento. O interessante aqui é que está em linha com a literatura, que são as subcategorias mais utilizadas, e quanto à frequência de compra, a maioria dos respondentes também mencionaram adquirir os produtos bimestralmente, isso porque o consumidor tem muito essa percepção de rendimento dos produtos, enfim. O local de compra mais frequente foram as farmácias e drogarias, mesmo seguido pela internet. O e-commerce e o digital vem aumentando muito, né, as vendas expressivamente dessa categoria. E as gerações Y
e Z, né, foram as que mais compram pela internet. Isso também está associado por elas já terem nascido mais nesse mundo digital. E lojas especializadas também tiveram 30% das menções, também foram relevantes, principalmente as de shopping, enfim. Em relação ao apelo da funcionalidade do produto, 2/3 dos respondentes afirmaram que o resultado após o uso é positivo. Então, as pessoas já têm essa percepção de qualidade e de que funciona o produto, né, de funcionalidade. Por fim, a maioria dos respondentes alegaram que pagam mensalmente entre R$60 e R$100 por esse tipo de produto. Apenas mais de 20% gastam entre 100 e 150. Foi necessário fazer um refinamento do modelo de mensuração, então daquelas escalas que eu mostrei para vocês que foi utilizado, foi feita uma combinação de análise fatorial exploratória para poder testar a dimensionalidade e validade convergente e confirmatória para poder comparar o ajuste do modelo proposto com o original, né, para ver se tanto o que foi gerado na análise fatorial exploratória foi confirmado também, com o modelo que tinham mais itens. E foi tudo certinho, confirmado. As variáveis, elas se agrupam de acordo com uma causa incomum. Então, isso pode ocorrer das variáveis se agruparem dentro de um determinado fator antes de se agrupar no geral. Então, por exemplo, é um pouco complicado essa parte de explicar, mas, por exemplo, a motivação hedônica. Ela tinha vários itens da escala que eu mostrei para vocês que eu utilizei, que representavam a motivação hedônica. Só que antes disso foi identificado que uma bidimensionalidade, por exemplo, o que isso quer dizer? Que antes de ela se agrupar de modo geral para a motivação hedônica, existe um outro fator ligado antes para que isso aconteça. Por isso que a gente fala que é bidimensional a escala ou é tridimensional. Então, aqui o que eu identifiquei, que a escala de motivação hedônica, nós removemos 2 variáveis com base no teste, né? E ela continuou sendo unidimensional. Já a motivação utilitária foi removida uma variável e foi identificado tridimensionalidade. E quais foram esses fatores antes da motivação utilitária, que seria o geral, que foi identificado? Então, os fatores de autonomia, frustração e orgulho. Então, ficou separado por esses 3, que depois eu tenho um desenho melhor para vocês, que gerou essa questão da motivação utilitária. A intenção de compra já foi identificado bidimensionalidade. Essa escala da autoestima já em outros estudos foi identificado, tá? Essa bidimensionalidade, da autoestima, tridimensionalidade. Os fatores da intenção de compra que foi identificado, os 2, né? Promoção de vendas e a disposição de compra de um determinado produto ou serviço, independente dele estar sendo promocionado ou não. Então, teve essas 2 dimensões. Já na autoestima, além de remover 2 variáveis, foi identificado tridimensionalidade, que já foi também identificado por outros autores. Os fatores identificados foram de inferioridade, autoconfiança e autoaceitação. Os resultados das hipóteses. A gente percebe que a autoestima influencia positivamente todos os tipos de motivação, então a H5 ela é suportada, sendo maior para a motivação hedônica, seguido pela intrínseca e extrínseca, mas todas foram confirmadas, porque influenciam positivamente. Somente uma das 4 hipóteses de motivação, que é da intenção de compra, foi confirmada. Então, foi a que apresentou uma influência positiva da motivação utilitária na intenção de compra. Os resultados, eles suportam que quanto maior a motivação utilitária, maior também era a intenção de compra dos produtos dermocosméticos. Ou seja, já a motivação hedônica, ela não foi confirmada. O que foi até uma surpresa, porque em outro trabalho, que também foi feito com consumidoras de dermocosméticos, a motivação que prevaleceu naquele trabalho foi a hedônica. Pelo que eu entendi, é porque a amostra estava concentrada também em outros estados,
tá? Então, aí talvez tenha essa diferença de São Paulo, que aqui é o que mais está concentrado para outros estados. Então, isso que foi bem interessante. Já as demais hipóteses foram rejeitadas, como eu disse, que foi também a da motivação extrínseca e intrínseca. Ela só foi aceita para algumas gerações, que foi a Z e a Y, e ainda de forma negativa. Então, aqui a gente tem um pouquinho do modelo, né? E a gente tem o que foi suportado e o que não foi. Como eu disse, H5 foi suportado para todas as motivações. A hedônica não foi suportada na intenção de compra de dermocosméticos e nem a extrínseca e a intrínseca, somente para quando a gente observa detalhado por geração, aí sim foi aceito para algumas. E a utilitária, ela foi suportada para todas as gerações. Então, assim, os consumidores aqui, eles são mais movidos por essa questão utilitária, destacar os benefícios dos produtos, os claims, enfim, a utilidade mesmo. Então, aqui a gente tem um pouquinho dos resultados das hipóteses separados por geração também, que a gente também quis avaliar esses efeitos. E a gente observa que, assim, em geral, não se alterou entre os grupos de gerações, né, as motivações e nem a autoestima, mas o de interessante que a gente pode observar aqui é a questão da motivação hedônica, que ela é e a motivação extrínseca, que ela é influenciada negativamente na intenção de compra. Então, quanto mais você tem a motivação hedônica, menos você vai ter o intuito de comprar um dermocosmético. É isso que quer dizer. Então, um sinal negativo aqui por geração aqui em cima, agregado, que é o total por geração, a gente observa que o sinal de menos quer dizer que seria o contrário, né? Essa evidência de relação negativa entre as variáveis. O sinal de mais quer dizer que há uma evidência de relação positiva, então, com isso, tendo para todas as gerações, é suportado na conclusão aqui. E quando só é para algumas, e ainda mais no sentido contrário da hipótese, a gente coloca que foi rejeitado, mas também teve esse achado. Então, por fim, que eu já me estendi muito do horário, gente, desculpa que é muita informação. Enfim, o estudo ele contribui de 4 principais formas, né? A primeira é que quanto maior a motivação utilitária, maior a intenção de compra de dermocosméticos. Então, isso ajuda muito as empresas em estratégias de marketing para focar na motivação utilitária com as consumidoras brasileiras, priorizando mais os atributos tangíveis dos produtos, como os benefícios, praticidade e funcionalidade. O segundo é que, embora a literatura evidencie muito essa questão da influência das gerações na decisão de compra do consumidor, os achados dessa pesquisa empírica fala que, de forma geral, as motivações e a autoestima se comportam de maneira semelhante, né, entre as gerações, como a gente viu naquela tabelinha. No entanto, a gente encontrou algumas diferenças, que foi na motivação utilitária, da intenção de compra com destaque para gerações mais novas, a Z e a Y, que são as que estão influenciadas nessa motivação, né? E a gente também observa que quanto maior a motivação hedônica, menor a intenção de compra da geração Z, e quanto maior a motivação extrínseca, menor a intenção de compra da geração Y. Então, que foi o oposto que eu falei para vocês. Já o terceiro foi essa questão de identificar das escalas tridimensionalidade, né, de autoestima, de Rosenberg, motivação utilitária, e na de motivação utilitária também, a tridimensionalidade, e a bidimensionalidade na escala de intenção de compra. Então, foi verificado que essas questões se agrupam antes em outros fatores, que daí são aqueles fatores que eu apresentei para vocês. E, por fim, uma curiosidade também é que os produtos para tratamento de acne, eles são ainda os mais utilizados entre os jovens, né, conforme as respostas que a gente obteve aqui nesse questionário. E a geração Z entre os mais jovens, desculpa, da geração Z. Aí já aqui já é outro tópico. E aí, sobre os produtos da categoria de anti-envelhecimento, eles foram usados quase que igualmente por todas as gerações. Isso é o que a gente observa mesmo até em pesquisas mais recentes, que de fato as gerações mais novas, os jovens também estão se preocupando com essa questão do envelhecimento já antes. E aqui está mais comprovado que não são somente gerações
não tão recentes que também utilizam esses produtos. Então, atualmente, a gente já tem aí um pouco dessa mudança, tá? E aí, referente à frequência de compra, os consumidores falaram muito dessa questão de comprar bimestralmente, que pode ser pela durabilidade do produto, mas também a gente observa no mercado e também em pesquisas recentes, essa questão dos consumidores estarem mais, optarem mais por embalagens econômicas, seja também por uma questão sustentável ou de relação custo-benefício. Então, todas essas descobertas, elas podem auxiliar as empresas dessa categoria e também do mercado como um todo dermo, e novos entrantes também no mercado brasileiro, principalmente também ajudando os gerentes de marketing e da marca a criar e implementar novas estratégias. As limitações, para finalizar, seria replicar esse estudo com produtos de dermocosméticos específicos, porque, como eu disse aqui, a gente está tratando do consumidor de dermocosmético em geral, mas tem muitos nichos de mercado, então tem o de envelhecimento, tem o solar, tem o de hidratação, então assim, a gente também pode ser que haja diferenças, né, em relação ao comportamento de compra desses consumidores. Então, essa é uma sugestão para se estudar nichos específicos, né? E também avaliar as desmotivações de consumo, porque a gente até já encontrou algumas aqui, né, no trabalho. Então, também é uma sugestão para poder ter uma forma e também avaliar o pós-compra, intenção de recompra, para ter uma perspectiva mais completa do ciclo de compra do consumidor, do cliente dessa categoria. E, por fim, uma outra sugestão também que eu coloquei aqui foi a questão de utilizar pesquisas que identifiquem a atividade cerebral dos consumidores. A gente observa também um pouco dessa tendência de pesquisa, como, por exemplo, explorando a neurociência, que vai estudar a perspectiva do sistema nervoso do consumidor, as preferências e motivações com base nisso. Então, também seria bem interessante uma pesquisa assim. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa um pouquinho aí o atraso, que eu acabei me empolgando, mas acho que é isso. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Agora eu tô vendo vocês. Você defendeu quando? Foi em abril, no final de abril. Tá super recente. Então, você é mestre pelo MPCC, é isso? Não, é pelo PPGA. Já estava colocando como doutoranda. Sim, Você não, tem imagina. intenção de continuar? Então, sim, só que daí eu tô vendo mais para ano que vem, porque eu também preciso me organizar um pouco, por questões também do trabalho. De verdade, eu queria muito, mas eu não sei. Vi que o trabalho, inclusive, ajudou você a conquistar uma posição nessa indústria, né? Sim, me ajudou muito boa. também. Isso que foi bem legal mesmo, sendo o acadêmico, né? Isso daí também Maravilha. ajuda muito. Então, assim, Coisa boa. fiquei super feliz. Eu Mas gostei muito demais obrigada. do trabalho. Ele está muito redondo, né? Quer dizer, desde a questão tá super coeso, né? Desde o que você imaginou como objetivo, a estrutura teórica, né? E depois os achados. Eu achei assim, até não achei tão contraintuitivo, embora você tenha visto isso na literatura, o fato da motivação utilitária ser que se destaca mais, né? E não havendo diferença entre as gerações, que esse é o grande resultado aí, né? Da sua dissertação. Por que eu não acho tão estranho? Porque, de fato, né, o cosmético ele tem um apelo hedônico maior, né? E até extrínseco mesmo, porque muitas vezes você por questão de marca, né? Então, eu vou comprar um produto da marca X, né? Tem um envolvimento mais subjetivo e você não está buscando resolver nada, né? Ou solucionar nada, né? Mas até conforme o teu depoimento, né, uma pessoa que tem problemas de acne, né, ou ela tem que proteger a pele dela por riscos outros. Então, sem dúvida, essa motivação muito objetiva, né, eu tenho que obter uma solução para o meu problema. Verdade. Então, por isso que eu entendo que a utilitária ela acaba se sobrepondo. É lógico que eu imaginei, sim, que a hedônica estaria presente, porque ela, de alguma forma, está ligada a uma questão subjetiva de saúde, né, de aparência, né? Mas você vê que é muito mais estou comprando para resolver um problema, ponto.
É verdade, é o foco, eu vou pagar caro, então eu quero que funcione, não importa se o produto é cheirosinho, se é isso e aquilo, eu quero passar e que resolva. Foi isso um pouco mesmo da discussão da banca, porque o hedônico, de fato, a gente vivia um pouco mais presente nas propagandas, né, assim, na mídia, Também. enfim. Aqui daí também seria até um outro estudo, mas... Os teus resultados, eles, agora, né, interessante, a gente teve um estudante no MPCC, eu não sei se você chegou a ver a dissertação dele, que era o Messias, ele estudou dermos cosméticos e vaidade. Nossa, esse eu acho que eu não vi, professora. Qual a E, vaidade? Muito então, aí legal. depois eu consegui que a gente publicasse lá num livro, né, o Selver, eu vou te mandar, porque eu não sei como é que é a intenção de vocês, eu sugeriria que vocês seguissem em frente, fizessem uma publicação, mas fazer o diálogo com ele, porque, na verdade, ele encontra uma ligação, né, do consumo de dermos cosméticos com a vaidade, o que é um conceito hedônico, né? Nossa, Então, muito é legal legal, de você professora. mostrar isso também, né? Que é um estudo de Sim. 2019, se não me engano, e já está publicado nesse. É um capítulo de um livro. Eu te mando depois, Que Tainá. legal isso, professora. Muito obrigada. A gente tem um intuito, a gente enviou um artigo que eu tinha feito com base dessa dissertação para o ENAMPAD, mas a gente também tem o Legal. intuito de aprimorar, principalmente o modelo conceitual, alguns pontos para que a gente possa também submeter a outros journals, né? Então, a gente está trabalhando nisso. Foi dada uma sugestão de explorar um pouco mais essa questão na banca, né, das gerações. E aí tinha algumas metodologias que seriam bem legais de ser utilizadas, então eu estou Para você começando. até fazer um ajuste fino na análise estatística, né? Isso, por exemplo, quanto mais autoestima, mais intenção de compra da geração tal, ou menos intenção. Então, ter todas essas. Não sei se chamava árvore, agora me deu um branco do que eles falaram, mas eu tenho anotado aqui que é o que eu tô. Vou começar a fazer junto com a Thelma, porque a Thelma disse que Dessas isso, correlações. conhece alguém que mexa com isso, então também a gente está melhorando também. Então, super também aceito sugestões e quero muito ler, professora, É assim, que esse. você até fez um comentário da questão locacional, né? Você falou sobre São Paulo e Paraná, né? Embora Isso. Paraná, ele era nem 30% da tua amostra, né? Exatamente, então a maioria era de São Paulo mesmo, só que quando eu comparo com uma pesquisa que eu achei de uma mestranda da FGV, que era com foco também mais mercadológico, mas falava também sobre as motivações, a gente observa que lá falava que as brasileiras, o foco era a motivação hedônica, e daí por que que eu acho que deu essa diferença? Porque lá ela abrangia mais estados de São Paulo, do Brasil, e na minha tá com foco muito em São Paulo, então também talvez essas diferenças regionais sejam, né? Mas você pode separar, né, no teu banco de dados e ver se isso é significativo, essa diferença. Isso você já É pode uma fazer. boa ideia. Você Sim, separa, porque assim, embora ele seja pequeno, né, 30% você já consegue fazer uma boa análise de discriminar e ver se é significante essa diferença. Se não for, aí tanto faz. aí que É não a tem tua a ver. amostra, como ela se deu, né? Não É sei, verdade. mas faz sentido também uma questão. E você chegou a explorar renda? Sim, a renda, ela tava, deixa eu pegar aqui, Quanto maior a renda, entre... maior. Ah, então, isso não. Isso também não. Eu acabei coletando essa informação, mas eu acabei não trabalhando ela. E seria uma boa sugestão para eu poder, né, Uma outra, explorar. tem uma outra aluna que fez um trabalho, só que cosméticos masculinos. E Ah, a esse eu vi, da Marina, da não era? Esse eu Marina, li, achei muito legal. e o da Marina já apareceu uma coisa muito interessante. Quanto menor a renda, maior o investimento em compra de consumo, né? Nossa, o É, contrário. ao contrário, e aí na literatura ela Ah, começou a encontrar e faz sentido, porque é uma questão de autoconceito. Então, a pessoa com menos renda, ela precisa investir na sua aparência para mas conseguir ter acesso a trabalho, essas coisas. ações, a trabalho, então ela faz um investimento, né, maior. É Muito interessante, interessante.
a gente tinha colocado essa questão de quanto ele estava disposto a pagar, e os mais dispostos a gastar com cosméticos masculinos eram de rendas mais baixas, né? Nossa, legal, Para professora. Eu vou cosméticos anotar aqui também. básicos, né? Para um shampoo. Então, para ver o quanto para ele é relevante, quanto para o outro faz parte da vida, já está na cesta de consumo dele, né? Não é tão relevante, para o outro é de fato um elemento importante para Nossa, muito legal. Eu li um artigo recente, acho que foi de 2021 a 2022, qualitativo sobre o comportamento de consumo dos consumidores de cosméticos, né, com as entrevistas e tudo mais. E lá falava que tinha pessoas que de fato tinham uma renda bem assim, acho que de 1 a 2 salários mínimos, uma coisa assim, mas as pessoas falavam que precisavam investir em cosméticos, porque senão elas não se sentiam aceitas, nas entrevistas elas sentiam que, enfim, se sentiam também sem autoestima. É autoconceito, né? É, A questão do autoconceito. é Não é nem o verdade, outro, não é nem a expectativa sobre o outro, é eu como me vejo no mundo, né? Então, é é muito verdade. interessante. Eu preciso me enxergar de uma forma mais asseada, né? Me sentir mais bonito, né? Para me apresentar a esse mundo, né? Interessante esses Bem conceitos. legal, Mas muito bom, parabéns. Vou torcer muito aí para você. Obrigada, agradeço muito a Que seja aprovado oportunidade. com vontade. Muito bom. Esperamos tê-la, né, aqui com a gente, fazer mestrado, continuar nessa trajetória e fazer o doutorado com a Com gente. certeza, gente. Também quero muito. Deixar então para os comentários dos colegas, Alessandro, Quelô. Não só dar os parabéns à mestra Tainá, e quem sabe nos Obrigada. encontramos aqui no doutorado mesmo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, que pelo meu já, assim, a gente lê milhões de artigos, né? A sua separação da faixa etária por gerações, que é algo que eu não costumo ver, né? Normalmente a gente vê por faixa etária de 24 a 34, tem um modelinho que o pessoal usa, e você usou por gerações, inclusive você citou uma que eu não conheço, Silver Streaking, alguma coisa assim, que particularmente eu não tinha Isso. visto. Então, eu peguei de um autor, Hum. que agora eu não lembro o Não, nome, eu acho que era Sereta, e mais um outro nome complicado, eu posso pegar aqui para você não, depois legal. o artigo também. E aí lá eles tinham todas as separações, porque como são as gerações mais antigas, então acho que está entre 90 anos por aí. Daí eu consegui 4 Nossa, pessoas dessa faixa etária, né, desse grupo de geração. Então eu acabei separando. interessante. Antes dos baby boomers lá atrás ainda. Isso. Não, Eu também não legal. conhecia antes, eu também não conhecia. Não, muito bom. E outra coisa, só esse aspecto que é interessante de como você já tem colhido frutos profissionais em cima do mestrado. Então, parabéns aí. Eu acho que é um exemplo bacana para os demais colegas também. Um sucesso aí. Maravilhoso. Muito legal. Obrigada, gente. Eu queria parabenizar, achei incrível, eu, inclusive quero ler seu trabalho, porque eu estou indo agora para essa teoria, achei muito interessante, achei que assim que tem até tudo a ver com a minha pesquisa, só que eu estou focando mais no cosmético verde, não necessariamente no dermocosmético. E eu lembro de uma vez, assim, acho que ano passado, não lembro, você tinha passado o link para o questionário, eu falei, nossa, outra pessoa estudando cosmético, vou conversar. E eu nunca voltei, nunca falei nada, mas eu vou aproveitar o gancho da reunião de hoje para trocar umas referências, ver um Claro, pouco essa lógico, eu fase de compartilho também. mudança. E achei o seu trabalho muito bem feito, assim, muito redondinho mesmo, como a Lu comentou, que muito bom. Então, parabéns, quero ler mesmo. Obrigada. Legal, Quelô, que na verdade ela já trouxe muito bem explicado, né, de quem, quer dizer, aquele trabalho, né, que você fala de 2020, de 2016, de autodeterminação, ele é bem complexo, mas você, de alguma forma, fez um recorte sobre aquela teoria, né, e pegando os aspectos mais aplicáveis, né, e acho que num trabalho qualitativo, dá para explorar muito, né, essa questão da desmotivação, né, a questão das motivações, muito, muito bacana, acho que dá para explorar assim, e foi uma excelente coincidência, né, de a gente eu não Sim, conhecia muito a técnica que legal. você está usando
né, uma base teórica, uma veia teórica que vai ajudar bastante aí para Quelô, né? Aqueles encontros, né, que a gente Lógico. acha que é coincidência, mas não. Todo sentido. Então, gente, eu confesso que essa teoria da autodeterminação, no início, assim, eu lia e, assim, eu não entendia e eu ficava relendo. Nossa, eu acho que a maior parte, assim, das coisas que eu tive que ler bastante nisso também para entender foi sobre essa teoria. Então, assim, eu li também sobre a perspectiva de outros autores. E aí tem um capítulo falando sobre isso de uma forma mais resumida. E também tem um esqueminha que eu traduzi. Ficou super legal. Eu compartilho sim, eu acho que pode ajudar. Excelente. Mas bem legal saber que vocês também estão estudando isso. E exatamente, uma coincidência que ajuda, né? E a gente se fala assim, o Kelo. Acho que você tem meu número, não? Tenho do grupo. Boa, boa. Aí você me chama lá e eu já te mando então. Mas Excelente. muito obrigada, gente. Amei estar aqui hoje. Desculpa a demora, é porque eu estava numa reunião, não conseguia sair. Eu falei, gente, preciso ir lá para cá, que eu tenho compromisso, mas que bom que deu certo. Então, eu acho que essa é uma função do grupo de pesquisa, né? A gente, assim, uma função de aproximar quem está estudando e o quê. O fato da gente também divulgar esses vídeos, outras pessoas podem ver essas pesquisas, ver o que a Quelane está querendo, né? Estudar e eventualmente colaborar. Então, essa é uma função muito importante aí do grupo de pesquisa, né, de unificar esses interesses e depois publicizar isso, né? Então, muito bom. Estou bem contente com o nosso encontro de hoje. A chuva continua lá fora, a gente aqui, né? Olha que maravilha. Então é isso, assim, não sei se vocês gostariam de deixar mais algum comentário, né? A gente já avançou bastante aí no nosso horário. Queriam fazer algum fechamento, algum comentário? Acho que não, só agradecer mesmo a oportunidade desses encontros, né, de estar aqui também hoje para apresentar um pouquinho do meu trabalho, conseguir ver também o da Queloane. E é isso, gente, eu fico à disposição para o que precisarem. A gente pode se falando. Obrigada, viu? Muito obrigada, Tainá. Obrigada, Queloane. Obrigada a vocês. Obrigadão, foi ótimo. Obrigada, Pro. Muito bom te ver, o Alessandro, a Queloane. E aí eu espero encontrar vocês numa próxima rodada aí dos nossos encontros de pesquisa. Com Tchau. certeza. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Viu? Um Tchau, ótimo tchau. dia.